Marcos quer 10 segundos, mais ou menos, aí para entrar. O meu já está aparecendo live aqui. Se você está na minha biblioteca. Já? Tô. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Isso aqui eu sou o Marcos Gabriel, está aqui meu amigo Alexandre. Então, para a gente é uma alegria estar começando esse projeto, que há tempos a gente vem falando, de ter a ousadia de conversar sobre as cartas do apóstolo Paulo. A gente está numa plataforma, o StreamYard, onde a gente não sabe quem está no YouTube. Então, se alguém quiser se identificar com alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade para se identificar aí dentro dos comentários. Alexandre, boa noite, né, meu amigo? Boa noite, meu irmão querido. Concretizando esse nosso projeto, né, que começou nos cafés da tarde de nossos domingos, né? Nossas conversas, nossa, digamos, empatia e simpatia por Paulo, né? Eu não gosto de dizer paixão, porque a gente sabe que paixão dura pouco, né? Paixão é aquele sentimento que explode, leva os hormônios lá em cima e depois acaba, some, se desvirtua. Eu costumo dizer que nós temos entusiasmo por Paulo, né? Por sua figura. E admiração. Por toda a sua projeção, admiração, né? Incontestável, né? Ele foi escolhido pelo Cristo por um grande propósito, né? Então, grande admiração por Paulo e a nosso desejo, né? O coração quase explode. Então, a gente tem que extravasar isso, né? Extravasar isso e demonstrar para as pessoas que, como doentes que têm posse de um remédio, nosso desejo maior é compartilhar esse remédio com o Evangelho de Jesus, né? É isso. O remédio, na verdade, todas as vezes que a gente faz e estuda o Evangelho do Cristo, estuda a doutrina espírita, a gente sabe que nós que estudamos ou estamos tentando proporcionar isso, somos os mais necessitados, né? Então, mais do que tudo, o Evangelho é para a gente. E explicando para as pessoas um pouquinho como é que vai funcionar, primeiramente a gente vai acompanhar as cartas de Paulo pela Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia. Então, tem várias traduções de Bíblia, mas essa é uma tradução que a gente entende que seja uma tradução melhor, uma tradução que retrata mais o que os evangelistas, o que Paulo, o que todos os cristãos escreveram naquele momento. Então, para quem quiser nos acompanhar durante essa viagem, vamos usar a Bíblia de Jerusalém. Então, aquilo que a gente estiver lendo as cartas, vamos estar usando a Bíblia de Jerusalém. Então, pode ser que alguém acompanhe outra Bíblia, mas é essa tradução que a gente vai estar usando. E vamos estar usando, né, Alexandre? Sim. A gente vai... Só um adendo, né, Marcos? A gente está usando essa Bíblia porque estamos muito ansiosos para ler a tradução do Haroldo, né? A tradução direta do grego para o português, e o Haroldo ainda não publicou a continuação da tradução dele. E assim que o Haroldo tiver a tradução, quem sabe, né, não tenhamos em mãos a tradução do Haroldo. Mas além da Bíblia de Jerusalém, a gente vai estar acompanhando Emmanuel, que é um apanhado do Evangelho por Emmanuel, e esse livro traz os comentários das cartas de Paulo. Então, é uma coleção de Emmanuel, onde a Federação Espírita Brasileira fez um recorte de toda a interpretação bíblica que Emmanuel faz do Novo Testamento, e em cada livro traz um dos evangelhos, ou Atos, ou as cartas de Paulo. Então, além da Bíblia de Jerusalém, vamos estar estudando o Evangelho por Emmanuel, as cartas de Paulo, e, obviamente, o nosso making-off é Paulo e Estevão, né? E quem não leu esse livro precisa lê-lo, né? Que é um romance fantástico, fantástico. O making-off de Atos dos Apóstolos, né? Como a gente gosta de dizer. Essa jornada vai acontecer às segundas-feiras, às 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília. Tem amigos muito queridos assistindo a gente do Pará, de Goiás, de Brasília e de outros lugares daqui, né, fora Manaus. E a gente vai estar seguindo aos poucos aí dentro, e a ideia, principalmente, é que a gente desperte todos nós a vontade de estudar o Evangelho.
a importância de ir lá estudar realmente os evangelhos, né, os 27 livros do Novo Testamento, incluindo as cartas de Paulo, beber na fonte. Né, essa é a ideia, que a gente faça com que Jesus nos abençoe para que as pessoas tenham esse interesse. E assim a gente vai a cada segunda-feira lendo e extenuando, longe de nós querer extenuar o assunto de Paulo, né? Mas é muito mais discutir, trocar uma ideia com vocês, como é que a gente pode viajar junto nas cartas de Paulo. E eu queria convidá-lo, eu vou fazer então uma prece, convidar todos nós para buscarmos esse momento com Jesus. Mestre querido, Jesus amado, quanta saudade temos de ti, Jesus. Ainda temos saudade de vê-lo em Cafarnaum, Genezaré, no poço de Jericó, Jerusalém, Nazaré. Jesus, hoje iniciamos uma caminhada, uma jornada, uma viagem. Essa viagem tem o propósito de caminhar e de tentar seguir os passos do maravilhoso apóstolo dos gentios, daquele vaso escolhido por ti, mestre amado, para que pregasse o evangelho por todo o mundo. Tu que o buscastes lá na estrada de Damasco, e a partir dali conseguiu arrebanhar um grande guerreiro, o guerreiro da paz, o guerreiro do amor, o guerreiro que não deixou um só segundo de trabalhar pela boa nova. Então, junto conosco nessa viagem que se inicia agora, pedimos a ti, mestre amado, que nos abençoe, que nos ampare, que nos ajude, a todos nós que estamos unidos neste momento, buscando beber nas palavras de Paulo a força, a luz que nos faz caminhar dentro do seu evangelho de amor, Cristo. Que teu amor e a tua bondade nos acompanhem sempre, mestre amado. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos, né, meu irmão? A gente vai... fizemos uma breve apresentação para que a gente possa introduzir Paulo, né? E é claro que é uma tarefa árdua, né? Falar de Paulo e falar, digamos, concatenar Paulo, né? Mas a gente procurou em alguns slides trazer Paulo de Tarso para nós, né? Quem é esse homem, né? Quem é essa figura? Está aparecendo o meu slide? Sim. Max? Então vamos. Bom, para começar, Paulo, eu trago o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, é interessante que Allan Kardec faz uma colocação que muitas vezes nós espíritas lemos, mas passamos bem rapidinho por ela e não nos damos conta da importância que a doutrina espírita tem na tradução e no entendimento da primeira e da segunda revelação. Diz Allan Kardec: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte que lhes apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, a doutrina espírita é portadora da chave que nos dá um entendimento tanto da Bíblia, dos evangelhos e dos autores sacros, né? Que é uma coisa que muitas vezes nós espíritas somos, digamos, taxados, né, de não estudamos a Bíblia, não lemos a Bíblia. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa estudar mais nada. E não é bem assim, né? E a gente vai ver nessa nossa colocação que não é bem assim, né? É claro que a doutrina espírita é a terceira revelação, o cristianismo redivivo, é algo que nos dá o embasamento para entendermos a revelação divina enquanto um processo gradativo de entendimento da realidade espiritual. Então, essa é a pequena introdução que eu acho importante. E a gente trouxe aqui alguns slides para falar um pouquinho dessa figura, né, de Paulo de Tarso, né? E aí a gente dividiu nos 3 mundos de Paulo, né? E isso até para a gente entender por que Jesus escolheu Paulo, né? No momento Saulo ainda. Alguma descrição breve que Emmanuel faz no livro Paulo Estevam. Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35.
dentre em breve um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Ele está descrevendo Paulo chegando na casa de um amigo. Então, usando uma biga romana, trajando a túnica do patriciado. Para quem não sabe, patriciado é o nome dado ao cidadão romano, aquele que tem o green card de Roma, né? Aquele que é cidadão de Roma, ou cidadão do velho mundo, né? Como diríamos. Falava de preferência o grego. Então, cidadão romano, gostava de falar a grega e que se afeiçoara na cidade natal. Ele nascido em Tarso, que a gente vai comentar brevemente também. Ao convívio de mestres bem amados, talhados nas escolas de Atenas e Alexandria. Isso está em Paulo Estevão, capítulo 4. Mostrando já a universalidade desse homem, né, que ele sabia utilizar do melhor de cada cultura em proveito próprio e sendo, digamos, comunicativo com os seus semelhantes, né? Trouxe também um trecho muito interessante que a gente vai começar a estudar as cartas de Paulo, e Paulo é um dos espíritos que assina no livro dos Espíritos e um dos espíritos da Pleiade do Espírito Verdade, que traz a codificação, né? Isso está no livro dos Espíritos, na 4ª parte, questão 1009. Tem um comentário de Paulo a respeito das penas eternas. E é interessante que, se a gente convida depois nossos irmãos a lerem, né, questão 1009 do livro dos Espíritos, eu trouxe só um trechinho aqui, e esse trecho é como se fosse um spoiler das cartas de Paulo. Paulo resume os seus mundos e as suas cartas no comentário que ele faz no livro dos Espíritos. Paulo, Espírito, falando: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são contrárias: a ignorância, que é o contrário da ciência, o ódio, que é o contrário do amor, e a injustiça, que é o contrário da justiça. Aqui Paulo está citando os seus 3 mundos, e a gente vai ver esses mundos. Bom, os 3 mundos de Paulo. Roma. Pegamos um trecho de Nicholas Thomas Wright, Paulo, Novas Perspectivas, um pastor anglicano, na atualidade um dos maiores estudiosos de Paulo. Ele diz assim: durante muito tempo a República se orgulhou da sua justiça, e em meados do reino de Augusto, a justiça também foi designada como uma deusa oficial. Para os romanos, a justiça era uma deusa, que era cultuada, que era feito tinha estátuas para cultuar a deusa justiça. Roma possuía a justiça e tinha a obrigação de compartilhá-la com o resto do mundo. Então, Paulo, no livro dos Espíritos, quando fala justiça, está falando da justiça romana, que, para quem não sabe, até hoje é a base da justiça do mundo ocidental. Direito romano. A base da justiça do mundo, o direito romano, até hoje, a nossa Constituição, a Constituição americana, de todos os países laicos, tem como base o direito romano, que era a missão de Roma, né? Era a justiça. Ainda um pouquinho mais sobre Roma. Você fica à vontade, tá, Max? Se você quiser me interromper, acrescentar alguma coisa, por favor. Aceito ajudas. A liberdade, a justiça, a paz e a salvação eram temas imperiais que se podiam encontrar nos meios de comunicação do velho mundo. Isto é, estátuas, moedas, poesias, cânticos e discursos. E o anúncio desses temas voltava-se naturalmente para a pessoa do imperador, que implantavam garantir essas realidades, que podiam ser chamadas de Evangelium, isto é, boa notícia ou evangelho. Roma também tinha um evangelho, Roma também tinha uma boa notícia. Qual era a boa notícia? Nós vamos conquistar vocês, mas nós vamos trazer a liberdade, a justiça, a paz, vamos libertar vocês digamos, da barbárie, e vamos trazer a ordem para o mundo, né? Esse era o objetivo de Roma, né? Trazer a liberdade, a justiça, a paz e a salvação da barbárie. É claro que não funcionou, né? Seguindo, o segundo mundo de Paulo, a Grécia. Desde a época do conquistador Alexandre Magno, cerca de 300 anos antes da época de Paulo, o grego tinha se tornado não só a segunda língua dos diversos povos, como o inglês de nossos dias atuais. Hoje, você quer conversar em qualquer lugar do mundo, se você falar inglês,
você não vai ter muitos problemas, né? Naquela época de Paulo, o grego era o segundo idioma de vários povos. Mas o que Thomas Wright está dizendo é que não era só uma questão de idioma, né? Mas de muitas regiões será também a estrutura de pensamento de todo o mundo. Então, a filosofia grega, a forma de se expressar, a forma de propagar os ensinos, né? A retórica grega era famosa, né? Então, os gregos tinham essa questão da oratória, né? Muito forte. E Paulo bebeu na fonte, né? No mundo antigo existiam 3 universidades. Uma era em Alexandria, uma era em Atenas e a outra era em Tarso. Paulo nasceu em Tarso. E ainda tem uma particularidade que M.T. Wright nos diz, que na época que Paulo nasceu, nasceu e cresceu em Tarso, houve uma questão política nas universidades de Alexandria e de Atenas, e muitos desses mestres, desses professores, migraram para Tarso. E foram esses os professores de Paulo. Então, muito provavelmente, Paulo estudou nos originais de muitos desses gregos antigos. Entrando no terceiro mundo de Paulo, né? Ainda Saulo na época, né? O mundo israelita, o mundo semita. E umas particularidades desse mundo semita nós trouxemos aí para entender o Antigo Testamento de Estevão Bittencourt. Diz Estevão Bittencourt no seu livro. Os israelitas procuravam transmitir de maneira mais penetrante possível um estado de alma. Então, quando a gente lê um texto semita, um texto da Bíblia do Velho Testamento, eles estão transmitindo uma emoção, não estão simplesmente passando uma informação. Isso é importante quando a gente vai entender a interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Isso faz que uma página de literatura semita seja impregnada de movimento, variedade de pessoas e coisas que se sucedem com realismo e emoções, já que a linguagem semita ficava particularmente ligada à experiência. Disse que ela evocava mais do que exprimia. Então, o objetivo do texto é de causar uma emoção, não é simplesmente transmitir uma informação. Isso é importante, porque isso explica, muitas das vezes, a gente ter trechos no Novo Testamento onde um discípulo fala que tinha 2 pessoas, outro fala que tinha 3, outro fala que tinha 5. O objetivo é de causar uma emoção, é de causar uma impressão de movimento. E entrando especificamente nas epístolas de Paulo, né? Isso nós tiramos do livro Paulo e Estevão, que nós entendemos em Paulo e Estevão, mais uma carta de Paulo, né? E essa carta de Paulo, Emmanuel teve a autorização do próprio Paulo para escrevê-la, porque quem lê Paulo e Estevão sabe que não é possível trazer aquela quantidade de informações, de detalhes, de estrutura linguística e de emoção se o personagem principal não estiver narrando, né? Então, nós não temos a menor dúvida de que 2000 anos depois, Paulo permitiu que a sua história fosse contada. Não só como aquele verdugo do cristianismo, mas como o escolhido pelo Cristo para divulgar o cristianismo com toda a sua força, né? E diz assim Paulo e Estevão: aos poucos compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava, levando as alviçarras da Boa Nova. Isso porque Paulo percebeu que ele fundava muitas igrejas na sua primeira viagem. E na segunda viagem, o que acontece? Essas igrejas fundadas começavam a ter problemas, discussões, questões políticas, questões de disputas internas. Então, a gente vai perceber que em todas as cartas de Paulo são cartas para dirimir problemas, são cartas para resolver conflitos, né? E aí Paulo percebeu que a tarefa era muito, mas muito maior do que ele imaginava, né? E aí, num certo momento, ele na igreja de Antioquia faz uma prece a Jesus, temendo não conseguir estar à altura da missão que Jesus o colocara. E depois dessa prece ele chora, né? Jesus aparece para ele uma segunda vez. Jesus aparece em Damasco, nas portas de Damasco. Jesus aparece para ele uma segunda vez, tem um diálogo com ele, e desse diálogo nós extraímos esse trecho. Jesus diz assim: mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Jesus responde com uma parábola, e Paulo não entende. Aí Jesus vai e explica mais. Poderás resolver o problema
escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no seu conteúdo espiritual, no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Eu acho que isso a gente sabe muito bem hoje, né? Então, não é a nossa presença que vai transformar praticamente tudo que a gente quer, mas o nosso exemplo, o nosso verbo, a nossa vida tem que falar mais do que as nossas palavras, né? Bom, e Jesus completa, né? Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, nas cartas de Paulo, os pensamentos vêm da esfera de Jesus. O decodificador no plano espiritual é Estevão, e o médium no plano físico é Paulo, que a gente vai ver que de todas as cartas, Paulo escreveu uma, né? Foram duas, né? Romanos, ele escreveu uma parte, mas principalmente Hebreus, né? A carta aos Hebreus nós sabemos que foi escrita de próprio punho. As outras, na maioria das vezes, foram ditadas. E a gente tem essas informações que a gente vai trazer aos poucos, né, Max? Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Então, as cartas de Paulo, elas vêm da esfera do Cristo para nós. E os problemas, isso é uma certeza que nós temos, né? Os problemas que os cristãos tinham há 2000 anos atrás, continuam tendo até hoje. Porque nós carregamos os problemas. Na verdade, nós somos o problema, né? Enquanto não nos convertermos integralmente ao Cristo. E, por fim, para a gente entender a integralidade desse homem, o cuidado que esse homem teve, né? Diz assim Emmanuel: e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só, e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas cartas, de suas famosas epístolas, que foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas, importante, como esse homem entendeu a sua missão espiritual e entendeu que ele precisava se cercar de outros companheiros, porque se ele não tivesse inspirado, outros estariam. E a assistência de Estevão se daria naquela comunidade. Bom, essa é uma breve introdução que a gente fez sobre Paulo. Gostaríamos de falar muitas horas, né, Max? Mas a gente sabe que o pessoal não vai conseguir nos ouvir tanto tempo, né? Se você quiser completar mais alguma coisa, por favor, meu irmão, fique à vontade. Acho que você cobriu muito bem, e só reforçar o que você falou, assim, na verdade, a gente até conversou sobre isso no sábado, né? Paulo e Estevão, não quer dizer que é um romance, Paulo e Estevão é a própria biografia do apóstolo Paulo, né? É a própria biografia de Paulo, que Emmanuel tão bem, aliás, com a genialidade de Emmanuel, consegue passar para a gente de uma maneira belíssima, né? Eu acho que talvez Paulo e Estevão, talvez não, eu tenho absoluta certeza que é o único livro na minha vida que eu li mais de 2 vezes, né? Eu devo ter lido 5, 6 vezes Paulo e Estevão, e cada vez que a gente lê, a gente de novo está aprendendo, está sendo maravilhado pela transformação, né? Eu posso confessar aqui uma coisa, não posso? Pode, claro. Como estamos entre irmãos, eu posso confessar, não posso? Por favor. A primeira vez que eu li Paulo e Estevão foi em 2010. E aí, todos os anos eu faço esse exercício. Todo ano, no mês de janeiro, eu releio Paulo e Estevão. E posso dizer que eu encontro energias para janeiro a dezembro. E não há uma vez que eu tenha lido que eu não tenha me emocionado, não tenha chorado, não tenha aprendido, não tenha visto coisas novas. O livro é simplesmente fantástico, né? As palavras ficam pequenas diante da história de Paulo. É maravilhoso. Na verdade, a gente se torna pequeno, né? Diante da história de Paulo e a redenção de Paulo, né? Emmanuel, dos textos de Emmanuel na coleção Fonte Viva, Emmanuel fala que a gente se esquece que houve um caminho longo para que esse ser humano maravilhoso se transformasse de Saulo a Paulo, né? A gente se esquece disso, né? Então, agora,
com essa introdução sobre Paulo do Alexandre, eu queria fazer também uma pequena introdução sobre as cartas, né? Só para a gente lembrar, o Alexandre, como o Alexandre bem falou, eu e ele, a gente sempre fala sobre isso, que a gente se esquece, nós, espíritas, que a gente precisa ir lá nos evangelhos, né? A gente precisa ir lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento, para entender aquilo. Ou seja, a doutrina espírita, ela veio como essa chave que o Emmanuel colocou para a gente decodificar aquilo que foi colocado lá atrás. Então, também vou compartilhar aqui uma tela com vocês, rapidamente. Vou só achar aqui. Um minutinho aqui. Cadê? O que eu fiz dela aqui? Um minuto. Ela está aqui. Só um minutinho aqui que eu tô... Deixei ela aberta. Acho que se minimizar as outras, ela aparece, não? Eu acho que aqui... Não é aqui. Peraí. Ela está aqui. Coloquei ela aqui, não sei por que ela não está aparecendo. Quero. Não sei por que ela não está aparecendo aqui. E tirar o compartilhamento e colocar de novo, Max. O meu aconteceu isso uma vez. Sim. Estou colocando, mas eu só não estou achando ela aqui. Eu vou achar ela aqui? Não, tá entrando, tá aparecendo aí. Apareceu sua tela. Muda a sua apresentação. É isso que eu tô querendo, minha filha. Não tá aqui. Não é isso. Deixa eu só fechar aqui. Só um minuto. Pois não, vai. Ao vivo é sempre assim, meu irmão. Ao vivo é sempre assim. É. Agora vai. Tá conseguindo ver, Alexandre? Ainda não apareceu aqui para mim, não. E agora? Ainda não. Eu só estou vendo a nossa imagem. Nós dois. Só um minuto aqui. Pois não. Ah, tá aqui. Agora tá. Já. Isso. Estou vendo. Agora aqui. Então, nós temos no Novo Testamento 27 livros. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Dos 27 livros, 14 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a Carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon e, por último, Hebreus. Ou seja, dos 27, temos 14 cartas de Paulo. Além das 14 cartas, nós temos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que era discípulo de Paulo, que narra exatamente as viagens de Paulo. Portanto, Paulo tem a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, dentro dos parâmetros que o Alexandre falou. E as cartas, há sempre uma discussão muito grande quando elas foram escritas, mas pelos biógrafos de Paulo, pelos teólogos e por tudo aquilo que a gente tem de informação, elas foram escritas entre 51 depois de Cristo e 69 depois de Cristo. Então, foi mais ou menos nessa faixa aí dentro, ou seja, Paulo escreveu essas cartas durante um período aproximado aí de 18 anos, de 15 a 20 anos, que Paulo escreveu todas essas cartas. Então, esse é o nosso caminho aqui dentro. Começando aqui dentro por Romanos, depois a gente vai caminhar por aí dentro. Então, cada carta tem suas peculiaridades, sobre cada carta, antes da gente iniciar cada carta, a gente vai estar sempre comentando essas características específicas de cada carta do apóstolo Paulo. Então, hoje a gente vai estar falando exatamente sobre a carta aos Romanos, introduzindo a carta aos Romanos. E esse livro que o Alexandre comentou com vocês, que é exatamente uma coletânea da FEB sobre tudo que Emmanuel escreveu, buscando a interpretação de versículos da carta de Paulo. Então, aqui tem uma introdução que eu vou ler para vocês rapidamente.
Então, agora vamos falar sobre as cartas aos Romanos pela perspectiva espírita. Então, nós não estamos aqui usando agora a perspectiva da teologia católica ou teologia protestante, os nossos irmãos protestantes, respeitando cada uma delas, mas buscando a perspectiva espírita. Então, aqui diz, de acordo com Emmanuel, em Paulo e Estevão, a epístola aos Romanos foi escrita quando o apóstolo Gentísio estava em Corinto. Então, foi de Corinto que Paulo escreveu essa epístola aos Romanos. A carta teria o propósito de preparar sua chegada à capital do Império e, por isso, durante alguns dias, ele trabalhou nesse documento, de modo que ele recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e também referências a todos os trabalhadores que Paulo já tivera notícias naquela cidade. A portadora da carta foi uma grande colaboradora de Paulo no porto de Cencreia, que teria que viajar a Roma para visitar alguns familiares. Emmanuel também confirma a importância dessa carta quando narra a chegada de Paulo preso à cidade Puteoli. Um velhinho chamado Sexto Flacos foi até a hospedaria humilde onde ele estava, informando que a cidade possuía há muito uma comunidade onde várias cartas do apóstolo dos gentios eram lidas. Dentre elas, a escrita aos Romanos, da qual ele trazia uma cópia guardada com especial carinho pelos confrades. A Epístola aos Romanos representa um importante marco da história do cristianismo. Escrita já na maturidade de Paulo, destinada a uma comunidade existente na capital do Império, demonstra a universalidade do Evangelho, cuja prática e aplicação alcançam todas as dimensões da vida humana. Seus ensinos ecoam pelos séculos, nos fazendo lembrar que, para além de todas as artificiais e transitórias divisões que podem surgir nos agrupamentos humanos, o Evangelho, como proposta libertadora, nos une e orienta, nos consola e esclarece, aguardando de nós as disposições de agir e servir, cooperando com a difusão da luz, onde quer que estejamos. Lindíssima essa introdução sobre a carta aos Romanos. E agora eu vou pedir para o Alexandre ler para a gente aí dentro do capítulo 1 da carta aos Romanos, do versículo 1 ao 16. Vamos começar a nossa caminhada, né? Vamos lá. Desafio de conhecer Paulo. Vamos lá. Epístola aos Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido na estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido Filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para louvor do seu nome, a obediência da fé entre todas as nações, das quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus, e chamados à santidade, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Deus é testemunha e a quem presto um culto espiritual, anunciando o evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós, e peço continuamente em minhas orações que, de algum modo, com o beneplácito de Deus, me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Realmente, desejo muito ver-vos, para vos comunicar
algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós, e não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco, e fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí meu propósito de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Na verdade, eu não me envergonho do evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego. Já é contigo, né, Marcos? Sim. Aqui, continuando a partir do versículo 17. Continue. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. Manifesta-se com efeito a ira de Deus, do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças, pelo contrário. Eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, à impureza que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejos uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar, para fazer o que não convém. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração, sem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas também aprovam os que o praticam. Lindíssimo, né? Muito bom, Marcos. Então, e é uma carta desafiadora, né? Porque a gente não colocou aqui, mas essa carta aos Romanos é uma carta que não foi a comunidade, né? A eclesia de Roma não foi fundada por Paulo, né? Foi uma das comunidades que Paulo não fundou, né? Que ele tinha muita vontade de ir, mas não fundou, né? E às vezes que ele tentou ir, foi-lhe negada, né? Ele foi como prisioneiro do Cristo, né? Que são outros capítulos que a gente vai estudar mais pra frente, né? Muito bom, né? Eu acho que, assim, da primeira parte que eu coloquei, né, é uma coisa muito bonita que Paulo coloca, e essa carta é interessante,
que ela já é naquele período de maturidade, né? Naquele período que Paulo já está amadurecido, né? É aquele período que Paulo quer muito ir a Roma, mas surge um chamado, né? Um chamado de Jerusalém, que a igreja de Jerusalém, na Casa do Caminho, estava sendo muito perseguida, né? E surge aquele dilema, né? Eu vou para onde eu quero, para onde meu coração manda, ou eu vou para onde eu preciso, né? Para onde eu ainda tenho rusgas, desafetos, onde eu ainda tenho dificuldades de relacionamento, que é uma constante, né, nas relações humanas, né? Então, dos próprios trabalhadores do Cristo, né? A gente às vezes romantiza muito os primeiros cristãos, mas nem todos se entendiam tão bem, né? Tinha muita briga, tinha muita Com gente certeza. que pensava diferente, né? E continua pensando, né? Transportando para os nossos dias atuais, os cristãos de hoje, né? Ainda tem muita briga, né? Mas Jesus fala: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, né? Então, tudo que sobe converge, né? Tudo que desce diverge. Se você está brigando, pode ter certeza que você está se afastando de Deus. Se você está concatenando, arrumando, tentando unir os laços, as pontas, dirimir dificuldades, você está se aproximando de Deus. E a humildade com que Paulo fala, né, na introdução dessa carta, né, eu extraí um trecho aqui que para mim é importantíssimo, né, ele diz assim, inclusive, Emmanuel faz um estudo desse trecho, né, eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes, para ver a humildade dele, né, como ele se sente devedor, né, e todo cristão que entende a sua posição diante da vida, ele sabe que não cresce sozinho, ele sabe que ele só adquire as virtudes do espírito se relacionando com os diferentes. E quanto mais a pessoa te incomoda, mais você tem que melhorar em você mesmo, não no outro, né? Porque tudo que me incomoda no outro é um problema meu, né? Porque cada um tem o seu tempo de evolução. Então, o que te incomoda, fique tranquilo, que você vai ter que olhar para dentro e resolver dentro de você, né? É o que Paulo nos ensina, né? Eu achei interessante trazer isso aqui, né? A sabedoria do apóstolo, né? A maturidade daquela pessoa que, por mais que trabalhe, que se doe, que se entregue de corpo e alma ao trabalho, ele ainda se sente devedor, né? Porque nessa época Paulo já estava aí com quase 30 anos de seara, De né? apostolado. De apostolado no Cristo, né? Então é impressionante, né? Como esse indivíduo maduro, amadurecido, e se tem uma postura de tanta humildade, né? Que normalmente a gente não vê isso, né? O indivíduo, quando começa a atingir certo patamar, costuma se achar um pouquinho melhor, né? E não é bem por aí, né? A humildade é a grande virtude, né? Aliás, está no Evangelho, né? A humildade é a chave que abre qualquer porta. Com humildade você entra em qualquer... Não existe porta trancada para a humildade, né? Porque a humildade te traz para próximo do Criador, né? Que é tão humilde que criou tudo e não se mostra para nós, né? Ninguém consegue vê-lo, só senti-lo. Né? Por favor, Max. E aqui nessa segunda parte, né, do versículo 17 ao versículo 32, eu também tirei um versículo 17, 17, certo, que diz: o justo viverá da fé. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque erradamente isso foi interpretado lá pela igreja, né, lá atrás, como o justo vivendo da fé, né? Ou seja, só a fé. Isso aconteceu, banhos de sangue, através da imposição da fé, né, ao outro, o contrário da humildade que o Alexandre acabou de falar. Também colocou, muita gente interpretou isso lá atrás como uma questão de se isolar da relação com o outro para viver da fé, enquanto que não era essa a interpretação de Paulo. Como que uma pessoa tão humilde, que fala que se julga devedores, né, devedor de gregos, devedor de bárbaros, a sábios, dos ignorantes, poderia colocar uma questão de que a fé, viver da fé seria egoísmo? Não é. O que Paulo quis dizer é que
é o contrário disso, né? É exatamente o contrário. Eu queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, como diz Emmanuel, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Então, olha como muda aqui dentro. Ou seja, o justo viverá da fé que ele tem em Deus. Perfeito. Na fé que ele tem de que Deus é o Criador Supremo, de que Deus é um Pai de amor e bondade e misericórdia, de que Deus é todo justiça, e vamos lembrar de Jesus falando que os 2 maiores mandamentos, aquilo que resumia toda a lei e os profetas era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus ainda foi taxativo, né? Toda a lei e os profetas estão contidos aí. Então vem Paulo falando, o justo viverá da fé no sentido de entender que todas as situações que aconteçam é para o nosso crescimento. Se é uma tribulação, é porque ou estamos tendo a oportunidade de reparar, ou estamos tendo a oportunidade de crescer com isso. Se o momento é de bondade, o momento é de abundância, de abastança, também eu preciso me lembrar de que o que eu vou fazer com isso dentro da seara do Pai. De que maneira eu vou conseguir distribuir e vou ser fértil na seara do Pai. Então, quando Paulo diz, o justo viverá da fé, a gente poderia resumir que o justo tem a plena certeza de que o Pai jamais nos abandona. Perfeito. Né? E aí o Alexandre acabou de comentar, trazendo para os dias atuais, novamente os dias atuais, onde a gente passa dificuldades tão grandes no mundo, mas a gente tem que lembrar que o justo viverá da fé, ou seja, nós precisamos lembrar de que este planeta não está à deriva, né? Neste momento que nós estamos passando. Jesus é o governador do orbe terrestre e Deus é o criador de todo o universo. É a sabedoria suprema. Então nós precisamos lembrar disso, né? Nós precisamos lembrar de que o justo viverá da fé. Então, muito bom. Da fé que a gente entrega. Não é só a gente se fechar em fé e não exercitar na relação com o outro, né? Tem um livro de um espírito Hamed, do médium Francisco dos Santos Neto, que é Conviver e Melhorar, e o Hamed fala que a única forma que a gente tem de crescer moralmente é na convivência com o outro. Mas na certeza de que Deus, que é um Pai de amor e bondade e misericórdia, acompanha todos nós, né? Muito bom. A gente tem várias pessoas nos acompanhando, a gente queria abrir um pouquinho aqui dentro, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode colocar aí no chat. Se a gente puder... Que a gente lê a pergunta, né? A gente lê a pergunta e tenta responder, se não puder, vamos estudar, né? Se a gente não tiver a resposta, a gente guarda para a próxima segunda-feira e vamos fazer o dever de casa aqui, os estagiários. Perfeito. Mas se a gente tiver uma chance, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Por favor, fique à vontade. O que eu acho importante, Marcos, assim, a gente ouve falar em fé. As pessoas pensam que fé é crer, é acreditar, né? Mas não é só isso, né? Não. E, aliás, não é principalmente isso, né? A questão da fé vem de fidelis, de ser fiel, né? Paulo está dizendo ser fiel a Deus, né? Então, é a questão de você ser um com o Pai, né? E outra coisa importante é que ele fala do justo, né? O justo, no entendimento do judeu, é aquele que vive a lei de justiça em toda a sua inteireza. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todos os seus potenciais. Esse é o justo, é o que serve a Deus em toda e qualquer situação, né? Na riqueza, você ajuda o seu próximo. Na pobreza, você dá o seu contributo, né, de aceitação, de entendimento, não se rebela contra a lei divina. Né? Resignação, né? Que nós, né, sabemos que essas situações são transitórias, né? São simplesmente material didático que o Criador usa para moldar o nosso espírito, né? A nossa evolução espiritual. Né? Toda condição material é transitória. Tem um comentário aqui, Alexandre. Por favor. Eu faço questão de falar, o Divino, se assim, isso é um amigo, Alexandre, de mais de 30 anos, quase 35 anos. Que legal. Que mora em Brasília e que a gente não se encontra pessoalmente tem 30 anos. E todos os dias a gente se fala no WhatsApp, mandando prece um para o outro, mandando
mensagens positivas um do outro. E o divino está colocando aqui dentro para a gente, né, que as igrejas, as organizações são formadas por seres humanos, e a gente ainda está longe de compreender e vivenciar os ensinamentos de Paulo, nosso amado Mestre Jesus. Mas a gente já esteve mais longe, né, Cecinha? Ah, sim, com certeza. A gente já esteve mais longe aqui, né? Com certeza. E se a gente está aqui neste momento hoje, tirando um tempo nosso, numa segunda-feira à noite, parando um pouquinho, porque a gente já está fazendo um esforço. E a natureza não dá saltos, né? E a gente está aqui pelejando, né? Pelejando. Na luta, né, Max? Na luta, né? Na luta. Quando o Alexandre fala sobre, às vezes que a gente se emociona lendo Paulo e Estevão, cada vez que eu vejo a história desses cristãos primitivos, eu falo sempre para minha esposa, para a Ivana, eu me sinto tão pequenininho, né, assim, tão miudinho, né, porque as pessoas entravam no circo romano chorando, sorrindo, né, cantando hinos de louvor, hinos agradecendo de louvor, a Deus, né? A gente vê no Paulo Estevão, né, aqueles cristãos que não tinham como ajudar, a dor, o sofrimento, o testemunho de acreditar no Cristo, para eles era motivo de glória, né? E a gente vai ler isso nas cartas de Paulo, né? Quem ainda não tem nada para dar, tem o seu testemunho de amor, né? Da imortalidade da alma, que os primeiros cristãos entravam no circo cantando porque sabia que os seus corpos seriam trucidados, mas as suas almas se iluminariam em favor da mensagem da Boa Nova, de que morre ao seu corpo, não ao seu espírito, né? Infelizmente, a mensagem do mestre foi deturpada por 1666 anos, né? Que a gente vai falar depois do anticristo, né? Que vem de dentro. O anticristo vem de dentro. Só não é do Cristo, mas ele vem de dentro do cristianismo. Cenas do próximo capítulo. Mas todos nós, infelizmente, de uma forma ou de outra, participamos disso, né? Porque senão já estaríamos na esfera de Paulo ou dos outros cristãos redimidos pelo Evangelho. Mas é importantíssimo a gente entender que o corpo fica, mas o que você deixa de exemplo, o que você deixa de atitude, de amor ao seu semelhante, isso fica dentro de você para sempre, né? Essa é a nossa luz, né, Max? Essa é a nossa luta, né? Eu acho que seria impossível a gente não comentar hoje a entrega excepcional de Paulo, né? Tem duas entregas que a gente vê na história de Jesus, na história do cristianismo, que são muito impactantes, né? E a primeira de Maria Santíssima, né? Quando Gabriel vem dizer a ela que ela vai ser a bem-aventurada, né? E ela fala, cumpra-se em mim a tua vontade, né, meu Deus? Que seja feita a tua vontade. Vontade de chorar já vem logo aqui. A primeira cristã, né? A primeira a aceitar o Cristo, né? De corpo e alma. Né? A vontade de chorar já veio aqui, total. Oh, meu Deus, segura a emoção. E a segunda ou então extravasa, né? A vontade, viu? A vontade, estamos em casa, extravasa a emoção. E a segunda, foi a de Paulo, porque, como o Alexandre falou, ali estava Saulo, aquele que era grego, que era judeu, que era romano, aquele que perseguia, aquele que estava fazendo uma viagem até Damasco para prender Ananias. É impressionante, né? E ele, aquele clarão vem, ele cai do cavalo ali dentro, aquele clarão vem, ele pergunta quem é, Jesus responde que é Jesus, e a seguinte réplica dele a Jesus já é: o que tu queres que eu faça? É muito forte isso, né? Porque ele não perguntou Jesus é aquele que eles falam ou não, nada. A resposta foi absolutamente direta. O que tu queres que eu faça? E a partir daí, como disse o Alexandre, ele seguiu 100% de tudo que 100%, Jesus pediu. 100%. O início dessa carta... ele tinha força, né, Max? Perdão, Max. Ele tinha força. Ele só estava na direção errada, né? Exato. Então, assim, é o que os espíritos nos dizem, né? As paixões são importantes, mas elas têm que ser domadas, né? O importante é para onde você direciona o seu foco, né? Para onde você direciona os seus princípios, né? Isso é fundamental. Max, a gente tem duas perguntas aqui, olha, e elas têm, assim, uma mesma direcionamento, do Gilson Ferreira Monteiro
e do José Timóteo. Dizem assim. Meu Você amigo, quer ler? não, só vou ler meu amigo Gilson, que está lá em Brasília também, amigo e Oh, irmão, também foi aqui durante o Tomás muito tempo. Você lembra dele, Alexandre? É lembro aquele do Gilson, careca lá. lembro. Moreno, da Kombi, Isso, né? Lá do isso, abrigo. é. Grande abraço, E, Gilson. Grande e, o, abraço. e o Timóteo embaixo é um grande amigo meu, morador de Guarulhos, em São Paulo. Agora pode seguir. Poxa. Tá. Você quer ler? Ele me citou o Gilson. Você quer ler as Pode. duas perguntas? Aí eu tento Vamos lá. concatenar. Aqui, Alexandre, concordo com você em relação à fé, mas por mais que lutamos, ao ler as cartas, a nossa fé é sempre anêmica. Então, como aproveitamos a leitura e como praticá-la nesse mundo ainda injusto? E o meu amigo Theo coloca, muito boa mensagem, como ter fé em momentos tão atribulados, aonde parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Às vezes os dois estão na mesma linha. Exatamente, por isso que eu falei. Então, assim, imagine, né, como ter fé hoje, né? É um exercício diário, né? É um exercício de que a direção da nossa evolução espiritual nunca esteve, não está e nunca estará em nossas mãos, né? Tem uma mensagenzinha que eu gosto muito, é um Budazinho deitadozinho, ele diz assim, fique tranquilo, nada está sob o seu controle. Então, iludido é o que acha que está no controle da própria evolução. A evolução espiritual, ela vem de cima para baixo. O amor te atrai, o amor irradia e te conduz. Acima de qualquer injustiça humana, a gente tem que entender que se vivemos situações aflitivas é porque ou a merecemos ou a precisamos. E se agimos de forma rebelde, é porque ainda somos insubmissos à vontade da nossa evolução. É difícil? Claro que é difícil. É um grande desafio você ser honesto no mundo injusto. Você ser bom no mundo de maldade. E Jesus disse que não seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Aliás, no Evangelho de João, ele diz: crê, te levarei aonde não queiras ir. Então, não existe processo de evolução espiritual sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. Por quê? Porque a gente tem que arrancar de nossa alma as nossas imperfeições. Porque enquanto o mal do outro te prejudica, e isso não se incorpora a você, é um problema dele. Mas quando o mal do outro te contamina, no sentido de que você tem um sentimento de reciprocidade em relação ao mal do outro, aí já é um problema seu. O verdadeiro mal não é o que entra no ser, é o que sai dele. Como agir? Fazendo todo o bem que esteja a seu alcance. Seja o samaritano que pega o caído, independente de quem seja. E quanto mais errado está o seu irmão, mais prece ele precisa. Mais exemplo ele precisa. Como diz Madre Teresa de Calcutá, os bons merecem o meu amor, os maus carecem do meu amor. E é essa a visão do cristão. O cristão, ele sempre tem que iluminar aonde ele está. Seja ambiente social, político, de trabalho, aonde quer que seja. Você tem que dar o seu testemunho de amor ao seu semelhante. É claro que é o nosso desafio, né, Max? Eu acho que tem um perfeita a sua colocação, e ainda voltando no que o Theo colocou, o Gilson, agora também a Suzy está colocando, essas tribulações, e a gente leu hoje aqui, né? O justo viverá da fé, né? Se justificará pela fé. Eu acho que sim, tudo isso que nós estamos passando agora, nós precisamos realmente utilizar disso para fortalecer a nossa fé. Né? E o Alexandre colocou, a gente tem a falsa sensação de que nós estamos no controle. Nós não estamos no controle. Quem poderia imaginar o que está acontecendo com a gente hoje, né, Max? Nós não estamos Todo mundo trancado em casa, tendo que sair de máscara. Né? Nós não estamos no controle. Olha só, um vírus, hein? Não é um ser vivo que está coordenando e nos mudando a força, né? Então, sem entrar em mérito de certo, de errado, de tem, de não tem, para ver como a espiritualidade tem meios e recursos de transformar sem a gente sequer imaginar. Né? E aí, assim, 2 pontos. O Cecim, o Divino, que eu falo Divino Cecim, acabou de colocar, obviamente, nós estamos num mundo de provas e expiações. Perfeito. Então, como o Alexandre colocou, se a gente já não tivesse aqui, a gente estaria em outros lugares. Né? Se a gente está aqui, porque a gente estagiando tem em outros órgãos de estar aqui. A gente vibra. Quando a gente fala de mundo de provas e expiações, a gente fica sempre com a visão de que é um mundo físico de provas e expiações. Não,
É um mundo de vibração moral do qual nós somos provas e expiações. Exatamente. E essa questão da gente, de toda essa tribulação que está acontecendo, a gente confiar em Deus e confiar na fé, isso também me lembra uma música do Padre Zezinho, maravilhosa, que ele diz assim, né? Quando eu não tiver mais discurso, quando eu não tiver mais nenhum recurso, então descansarei bem mais tranquilo, porque aí eu confiarei em Deus. Olha que coisa linda. Quer dizer, quando eu não tiver mais nada, chama Deus Conseguirá a música. Então, quer dizer, quando eu não tiver mais nada, ou seja, o controle já não está nenhum ponto na minha mão, aí eu sou obrigado a confiar em Deus e a fazer a entrega, né? Como o Alexandre falou, a fé está muito longe de ser acreditar em Deus. A fé tem que ser a entrega, né? É para isso que nós estamos caminhando. A fidelidade, né? Tem que ser você compreender que quem dirige a sua evolução é Deus. E quando você busca a Deus, tudo mais vos será dado em acréscimo. E o que é buscar Deus? É ser sempre o seu melhor com todo o seu potencial. Porque quando o judeu fala, nossos irmãos judeus falam, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, ele quer dizer que, em primeiro lugar, você busca ser um homem justo. Você busca fazer sempre o certo, com o que você tem de melhor. Né? E as pessoas interpretam que é ir para a igreja, que é rezar, que é orar. Isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte da sua espiritualização. Mas quanto tempo é o seu treinamento, né? E o nosso grande personal trainer é o nosso próximo, né? E toda vez que a gente o ajuda, a gente está sendo instrumento de Deus, né? Porque, como Emmanuel fala, né? Deus se manifesta nas pessoas e nas circunstâncias que cruzam o nosso destino, né? Essa é a maravilha da evolução, né? Que a gente está todo mundo caminhando junto, né? E quanto mais junto, mais de mãos dadas, menos a gente cai, né, Max? Menos a gente escorrega, né? Menos a gente erra, né? É por isso que eu acho tão importante a gente ler e estudar os evangelhos, né? Hoje, uma amiga minha, nesse final de semana, uma amiga querida, amiga da minha família, me falou que estava passando uma situação difícil, e aí eu precisaria dar um conselho. Eu falei, olha, meu conselho é que você lesse os 4 evangelhos. Tira um tempinho e lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê os 4 evangelhos, aí dentro, mas lê com uma sequência realmente, né? Tira um dia, lê Mateus, outro dia lê Marcos, outro dia lê ali dentro. E aí eu comentei também com a minha esposa e ela falou assim, mas às vezes a pessoa não está num bom momento e ela não consegue nem se concentrar. Nem ler, né? Mas aí eu disse para ela, precisa de uma fagulha, ou seja, dela se emocionar rapidamente numa fala de Jesus, para ela abrir um espaço e ser ajudada pela espiritualidade. Né? Ou seja, o seu anjo protetor está ali querendo apoiá-la, as pessoas... Exatamente. Você tem que abrir o canal de comunicação. Né? Então, assim, ao ler aqueles evangelhos, não tem como você não se emocionar em alguma passagem de Jesus. Seja curando os olhos de Bartimeu, seja ali dentro convidando Mateus para o discipulado, seja transformando a água em vinho nas bodas de Caná, ou seja, qualquer passagem de Jesus, em algum momento a gente dá um espaço. Então, por isso que é importante a gente ler o Evangelho, voltar. Hoje a gente tem tanta oportunidade aí dentro com a web para a gente buscar um vídeo bom, assistir um vídeo bom, uma palestra, buscar uma coisa boa, abrir o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos, ou seja, tudo aquilo que é edificante. É uma forma da gente fortalecer a nossa fé e nos lembrar de que nós não estamos no controle. Né? E esse controle é dado por Deus, é Deus que controla, é Jesus que é o governador do orbe. E aqui eu só queria fazer um contraponto daquela entrega de Paulo lá em Damasco, lá no caminho de Damasco, quando ele fala, o que tu queres que eu faça? E se a gente lembrar, Jesus manda, olha, faz o seguinte, entra primeiro aí em Damasco, né? Quer dizer, ele vai cego para Damasco. Exatamente. Lá te será dito, né, o que fazer. Dito, né? Mas aí a gente volta para a carta aos Romanos, onde aqui ele fala, eu já gostaria de ter estado com vocês, mas ele não fez o que ele gostaria, ele fez o que Jesus pediu.
Exatamente. Né? Então, ele não está agindo por conta própria, né? Não, as 2 vezes antes dele ir em Roma, que ele pensa em ir em Roma, as 2 vezes está lá em Paulo e Estevão, ele fala que vai orar e vai pedir a orientação. E no outro dia ele fala, ok, eu vou para Jerusalém, da outra vez ele vai para outro lugar, só pela terceira vez. Não consegue, né? Ele não consegue, ele só chega a Roma preso. Né? Preso. Ele só chega a Roma já preso. Né? Então, ou seja, isso é entregar a sua vida. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos fazer, e se esse momento está acontecendo aqui dentro, eu acho que a gente precisa, as palavras que o Alexandre colocou lá dentro, a gente não pode esquecer, justiça, né? Buscar a justiça, buscar o amor ali dentro e buscar a ciência, né? As 3 palavrinhas que você colocou, mas a gente fazer isso confiando que há um Deus, confiando que tem Jesus governando o nosso orbe. A gente não pode se deixar se amedrontar. Nós não podemos balançar Jesus e falar a tempestade está muito alta, porque para ele dizer para nós, homens de pouca fé, né? Então, nós precisamos... Ele vai nos socorrer, né? Ele vai nos socorrer, vai nos tirar, a gente está afogando, ele nos puxa, mas depois vem o puxão de orelha, né? Olha, meu filho, né? Né? Passado 2000 anos, eu estou aqui do mesmo jeito, né? Fazendo com vocês. Então, acho que esse é o exercício, né? Eu sei que a gente já chegou aqui mais ou menos no nosso horário, eu falei... já passamos. Eu queria só fazer uma observação, Max. Vamos fazer nós dois, depois a gente faz a prece. Tá. A Sandra Amazonas fala assim, Max, Gilson pergunta qual o papel de Estevão e Abigail na vida de Paulo. Eu vou responder para a Sandra e para o Gilson, que são cenas do próximo capítulo. Cenas da próxima semana. Próxima semana a gente vai falar de Estevão, né? Que é o genro do sonho de qualquer pessoa. Né? É o cunhado. Cunhado. Eu sou ruim para isso, viu? Genro, eu sou ruim. O cunhado dos sonhos de qualquer um. Na outra semana, quem sabe, se nos for permitido, a gente fala de Abigail, né? Que é um outro coração iluminado, né? Anjo de luz. Um anjo de luz, né? E como para os nossos irmãos que estão preocupados, como é que vão fortalecer a sua fé, Deus vai nos ajudar, como sempre nos ajudou e como sempre nos ajudará, nos transformando pelo amor, porque Deus tem o poder de trazer para perto de nós 1000 Abigails, 1000 Estevãos, 1000 Paulos e reencarnarem entre nós, porque essa é a ideia da regeneração do nosso planeta, que as pessoas se transformem em Abigails, em Estevãos, em Paulos, em cristãos verdadeiros, né? É a ideia da nossa evolução. Convidar meu amigo Alexandre, então, para fazer nossa prece de encerramento. Está na hora, né, Max? As pessoas perguntaram, vai ficar gravado no canal do YouTube. Então, depois, quem não assistiu inteiro ou quiser compartilhar com alguém, vai estar gravado no canal Tua Fé te Curou. Alexandre, por favor. Vamos lá, então. Então, vamos mais uma vez nos concentrar em nossos pensamentos. Depois de tanto conversarmos a respeito do cristianismo redivivo, do cristianismo primitivo e da intenção de nosso Mestre em Jesus na nossa regeneração, nos exemplos que ele nos trouxe, no fortalecimento do que ainda é semente em nossos corações. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que aqui tivemos, eu, meu irmão Max e todos os irmãos que aqui conosco estiveram, vibrando na emoção, no sentimento, nas experiências daqueles primeiros cristãos que não pensavam além do exemplo que tinham que dar. E esse exemplo foi tão forte, Senhor, que vibra até hoje. O exemplo daqueles primeiros cristãos, o exemplo que Paulo nos deixou de perseverança, de fidelidade a Ti e a Deus, de um espírito que em uma única existência, em uma única encarnação, consegue redimir sua própria alma, consegue domar seus próprios instintos, consegue, Senhor, aproximar-se de Ti e quando desencarna é recebido pelo Teu amor. Quem sabe, Senhor, um dia possamos ter a alegria de, quando retornarmos à pátria espiritual,
possamos olhar para Ti e Te entregar tudo aquilo que Tu esperas de nós. Ajuda-nos, Senhor, a matar o homem velho que ainda habita em nossos corações e a construir um novo homem, com mais fé, com mais perseverança, com mais disciplina, Senhor, e amando indistintamente os bons e os que ainda não são bons. Ilumina os nossos corações para que sejamos servos fiéis do Teu amor. Que a Tua paz, Senhor, esteja sempre entre nós. Que assim seja. Assim seja. Gente, uma boa noite a todos. Boa noite. Né? Muito obrigado. Temos aí 51 pessoas logadas nesse momento, que acompanharam todo o trabalho pacientemente. Então, muito obrigado a todos que estão aqui e acompanharam a gente. Obrigado, meu amigo Alexandre, nasceu o nosso projeto, que a gente está aí já há algum tempo. Nasceu, né? Que Paulo nos abençoe, né? Que Paulo nos abençoe. Que Paulo nos ilumine, que os espíritos paulinos, né, a pleiade do apóstolo Paulo também nos abençoe, nos ilumine, para que a gente possa caminhar juntos. Como eu falei, sempre não tem ninguém mais importante do que para a gente isso. Quando a gente está fazendo esse estudo, pode ter certeza que somos nós que estamos aprendendo. Mais aprendem, né? Mas muito obrigado a todos, na graça de Deus, né, que Deus abençoe a todos. E quem quiser estar conosco novamente, na segunda-feira, às 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília, a gente estaremos juntos novamente. Um grande abraço, uma boa noite, uma noite de paz para todos. Forte abraço. Grande abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.